Dr. José Antônio Carlos, Pepe, é economista formado e pós-graduado pela Faculdade de Economia e Administração da Universidade de São Paulo. Principais áreas de atuação: gestão do conhecimento e inovação, técnicas gerenciais centradas na colaboração, ferramentas sociais e inovação em gestão pública. A produção técnica da Emplasa contou com importantes contribuições suas, consideradas de referência, como, por exemplo, estudo do sistema de transportes urbanos de passageiros na região metropolitana de São Paulo, Sistram, Sistema de Informações Técnicas para o Planejamento Metropolitano, CIPLAN, diretrizes para a localização de indústrias na Grande São Paulo e caracterização dos municípios da Grande São Paulo de acordo com seus gastos públicos. Realizou estudos de projeção demográfica, de organização e sistematização de dados socioeconômicos, de planejamento integrado e de informática. Podemos citar dois deles: cenários socioeconômicos para a região metropolitana de São Paulo e programa de modernização e valorização das prefeituras da Grande São Paulo, com ênfase à informatização municipal. Atualmente, integra a equipe de gestão da Rede Paulista de Inovação em Governo, projeto esse premiado em 2009. Coordena a disciplina Gestão do Conhecimento e Inovação do PDG Fundap. Professor convidado da disciplina Gestão da Cultura e Mudança Organizacional do MBA Metrô. Olá, Aguinaldo. Olá, amigos da TecReg, companheiros da Emplasa. É um prazer estar aqui conversando com vocês, trocando um pouco de ideia sobre a história dessa empresa que me dá o prazer de trabalhar nela desde 1975. Você foi responsável pela mudança do patamar técnico da Emplasa. A empresa passou, em termos de informação, do processamento de dados à tecnologia da informação. Você elaborou o primeiro plano da informática da Emplasa. Como avalia esse processo de mudança em um órgão público de planejamento? Bem, primeiramente dizer que eu fui responsável pela mudança de patamar é alguma coisa muito além do que efetivamente ocorreu. Efetivamente, eu tive o prazer de elaborar o primeiro plano diretor de informática da Emplasa. Tivemos o prazer de implantar esse plano, de comprar os 3 primeiros computadores da Emplasa. Pagamos, à época, alguma coisa em torno de $15 mil cada microcomputador, fazendo um total de $45 mil, que daria hoje para a gente comprar mais de 30 computadores. Na verdade, se houve algum mérito da minha parte na época, foi convencer o meu presidente, Rodolfo Costa Silva, e o meu vice-presidente, Alaor Café, com o qual eu trabalhava diretamente, da necessidade de partir para um novo patamar, porque como a Emplasa não tinha um birô, ela alugava área em disco de birôs de processamento de dados, isso estava ficando muito caro. Então, eu mostrei a eles que seria melhor a gente ingressar na microinformática, uma tendência que se esboçava no final da década de 70, início da década de 80. Então, a partir daí, realmente nós introduzimos os computadores na Emplasa, mudamos o jeito de fazer a parte administrativa, mudamos o jeito de fazer a parte técnica, colaboramos com as prefeituras implantando micro CPDs, que fizeram com que essas prefeituras também, da região metropolitana, muitas delas baixassem sensivelmente o custo de processamento de dados. Então, foi digamos, um projeto que colocou a Emplasa e outras organizações semelhantes naquilo que se falava como novo na época, ou seja, na microcomputação. A produção técnica da Emplasa contou com sua contribuição, como nós falamos na apresentação, muitas delas consideradas de referência na empresa. Podemos citar o Sistram, o CIPLAN, a implantação do Sistema de Informações de Utilidade Pública por Telefone 139, etc. Pode-se considerar, na sua opinião, que de forma ainda incipiente foram ações precursoras da gestão do conhecimento? Comente a implantação desses sistemas. Bem, o Sistram foi o meu primeiro projeto na Emplasa. Inclusive, nós nem trabalhávamos na sede da Emplasa. Eu era a contraparte da Emplasa, na empresa Sondotécnica, que fazia esse projeto. E foi um projeto que me
no qual eu aprendi muito, eu era um recém-formado, trabalhei com um dos maiores gerentes de projeto que pude trabalhar na minha vida, que foi o Mário Laranjeira, que comandava uma equipe só de feras, pessoas muito capacitadas, nunca ouvia alterar a voz e levou o projeto sempre a bom termo. Se eu guardo alguma coisa desse projeto, foi o jeito de gerenciar equipes que o Mário Laranjeira nos trouxe. E aprendi muito com diversas disciplinas, eu era economista, trabalhei com engenheiros, com sociólogos, com arquitetos, então foi uma experiência muito grata. E depois disso, no Ciplan, já dentro da Emplasa, já como funcionário da Emplasa, trabalhando dentro dela, nós pudemos implantar o primeiro sistema de informações dirigido para a região metropolitana. São Paulo tinha dados, estatísticas, todas elas que tinham como referência o Estado ou o município. Mas para a região metropolitana de São Paulo, os 37 municípios na época, não havia uma consistência. E a gente implantou, junto com a turma boa que está lá até hoje, a Cissa, a turma toda que... Éramos uma equipe no início de 15 pessoas. Eu acho que era o único homem. Foi quando eu comecei a ficar com os cabelos brancos. E depois disso, você citou o Sistema 139. Foi um outro projeto também muito interessante que nós implantamos. O 139 tinha uma função que era avisar a população sobre a pertinência ou não de um projeto em área de proteção aos mananciais. Você ligava e dizia, olha, estou querendo implantar aqui um abatedouro, será que eu posso botar um abatedouro em tal área? Pode ou não pode? Se o projeto fosse aceito, a gente daria informações sobre o andamento desse projeto. Como nós tínhamos um pouquinho de área ainda, nós criamos um novo banco de dados além desse. Era um banco de dados para dar informações mais gerais. Seria para aproveitar só o que a gente dispunha. Então, informações sobre população, sobre escola, sobre vacinação, sobre onde levar o filho se tivesse algum problema médico, alguma coisa desse tipo. Para nossa surpresa, 90% das consultas do 139 passaram a ser desse sistema que a gente considerava apenas uma coisa excepcional. E isso daí mostrou e mostra até hoje como a população é carente de informações de canais com o governo. Infelizmente, depois, por critérios de custo, o 139 acabou sendo desativado, mas é um projeto que eu acho que a Emplasa devia olhar com muito carinho e a tentativa de retomar, porque no outro dia eu estava ouvindo o pessoal da Secretaria de Segurança Pública dizer que no 190, muitas das informações que a população encaminha 190 não são informações de emergência policial, são informações sobre também pessoas que querem saber as mesmas coisas que queriam saber no 139. Continua existindo essa ausência de comunicação melhor entre a população e o governo. A população tem muita dificuldade em se fazer ouvir, em se fazer entender, às vezes com um linguajar mais simples, mas que nós temos que acompanhar. Você pergunta se isso daí foi uma coisa, foi algo ainda que incipiente, o início de gestão do conhecimento. Eu diria que não. Aí era um projeto mais quando a gente tentou elaborar informações. Foi mais uma gestão da informação de forma articulada do que gestão do conhecimento. Gestão de conhecimento a gente começou a pensar um pouco mais tarde. De que maneira o desenvolvimento de uma visão integrada própria do planejamento global, aliada ao avanço da tecnologia, propiciou a consolidação de sua atuação nas áreas de gestão do conhecimento e inovação, técnicas gerenciais centradas na colaboração, ferramentas sociais e inovação em gestão pública? Trabalhar no planejamento foi um grande aprendizado, porque o planejamento nos dá uma visão holística das coisas, uma visão totalizante, uma visão espacializada, que estão no cerne da gestão do conhecimento. Então, eu diria que essa minha experiência no início de carreira na Emplasa e depois na implantação dos sistemas que eu mencionei há pouco, foram fundamentais no aprendizado da questão da visão mais compreensiva dos problemas, né? Não ficar no detalhe, na miudeza técnica, mas entender o problema como um todo. Então, isso eu diria que essa experiência foi fundamental para que eu entendesse a gestão do conhecimento de uma forma mais apropriada, que vai além da questão tecnológica. Pepe, o ponto central a ser considerado em um plano de desenvolvimento e implantação da gestão do conhecimento é o núcleo da gestão de competências. Considerando a expertise da empresa, como poderia ser incentivada essa gestão para o melhor alcance desse objetivo? Na verdade, a gestão de competências
ela não seria bem o núcleo da gestão do conhecimento. O núcleo da gestão do conhecimento é o aproveitamento do capital intelectual, do conhecimento tácito de cada funcionário. Se você não mobilizar o funcionário para aproveitar esse conhecimento tácito, a história que ele tem dentro de uma empresa, os seus principais projetos, aquilo que às vezes não está registrado nos documentos que vão para a biblioteca, essa história, ela tem que ser mobilizada, senão você não extrai isso da cabeça do técnico. E a Emplasa, na época em que eu trabalhei, logo no início, eu percebi que era uma empresa que tinha muita facilidade em trabalhar essas questões. Nós nos reunimos com pessoas de diversas abordagens, diferentes pontos de vista, e isso era muito frutífero para o aproveitamento do conhecimento tácito de cada funcionário. Então, eu diria que hoje em dia, se nós quisermos avançar nessa ideia do aproveitamento, da gestão do conhecimento, daquilo que as pessoas trazem dentro de si e que eventualmente não é transposto por um livro ou por uma publicação, nós temos que criar ambientes capacitantes. As pessoas têm que conversar o máximo, sair das suas salas, visitar municípios, conversar com outras pessoas que pensam diferente. Isso é fundamental se nós quisermos avançar efetivamente no programa de gestão do conhecimento. Como mapear o conhecimento coletivo existente na empresa, identificando formas de interação e de valorização das competências individuais? Como eu mencionei há pouco, né? Se você tiver uma empresa excessivamente hierarquizada, departamentalizada, onde as pessoas pouco se conversem, independente de quantos computadores você tenha, independente de quantas informações que você tenha, você não criará uma boa gestão do conhecimento. A gestão de conhecimento é o contato entre pessoas, é a rede entre pessoas, pessoas conversando, trocando problemas para serem mais criativas. A gente tem que entender que os problemas complexos que o governo enfrenta hoje não podem ser enfrentados lendo manuais do passado. São problemas novos, inéditos, que requerem muita criatividade. E a gestão do conhecimento, ao colocar as pessoas para conversar, ela incentiva esse uso da criatividade. É fundamental, eu repito, que as pessoas conversem, independente das suas respectivas formações profissionais. Pepe, como utilizar os recursos em tecnologia da informação e comunicação para promover a produção do conhecimento da empresa e não apenas acelerar os fluxos da informação? Essa pergunta é muito boa, muito interessante. O computador, antigamente, era uma máquina de fazer contas. Então, ela era dirigida para o especialista em processamento de dados, era visto até com certa desconfiança pelo usuário comum. Hoje em dia, não. O computador, o microcomputador, os nossos tablets, nossos telefones, são máquinas de criatividade. Você pode usar para fazer um filme, pode usar para fazer uma música, uma vinheta, pode usar para fazer gravações como nós estamos fazendo agora. Na verdade, o computador hoje é uma máquina que incentiva a criatividade. A gente vê aí no YouTube, na internet, quantas pessoas que antigamente não teriam a possibilidade de veicular o seu valor, o seu talento, a sua capacidade, com esses veículos, com essas disponibilidades hoje de custo muito baixo, tornam-se importantes na comunicação do seu saber. Então, eu diria que o computador deve ser encarado hoje, dentro da empresa, muito mais que uma máquina de fazer contas, mas uma máquina de incentivo à criatividade. Dê-me um computador que eu serei criativo. Essa é a máxima que se deve associar ao computador hoje em dia. A implantação da gestão do conhecimento e inovação nas empresas vem enfrentando grandes desafios no que concerne à capacitação de pessoas, a implantação de ferramentas para a transferência do conhecimento e de prospecção para criar novos conhecimentos e a criação de plataformas para compartilhamento e organização das informações. Como avalia esses desafios no setor público? Eu tenho o prazer e a honra de participar do PDG aqui da Fundap. Já há uns 5, 6 anos que eu estou envolvido nesse projeto, e esse projeto que fala direto com o servidor já nos permitiu, na área de gestão de conhecimento, falar com mais de 10 mil servidores públicos. É um volume grande, ainda que pequeno, porque somos cerca de 600 mil no Estado, mas a gente agora, com esses recursos da TecRec, tem conseguido chegar mais rapidamente e mais longe. Mas o PDG nos ensinou alguma coisa muito importante. Em capacitação, você não pode simplesmente passar conceitos. Hoje em dia, a capacitação vai muito além disso. Para termos um programa de capacitação eficiente, efetivo,
nós chegamos à seguinte conclusão. Eu digo nós porque é uma constatação que a gente desenvolveu aqui na Fundap. Primeiro, a gente tem que sensibilizar as pessoas para a importância do tema. Você não faz gestão do conhecimento na marretada ou por um decreto. Você tem que fazer com que as pessoas entendam por que isso é importante e gostem de fazer isso. Então, é a sensibilização. Depois, não basta gostar, você tem que estar qualificado. Então, você tem que conceituar, mostrar técnicas, métodos, ferramentas, disponibilidades tecnológicas que você tem. Então, seria o segundo passo. Mas isso também não basta. Você tem que praticar. Por isso, nós, mais recentemente, estamos dando muita ênfase na realização de oficinas, onde você trabalha não só a parte conceitual, mas desenvolve protótipos, projetos que depois você possa aperfeiçoar no futuro. Para isso, nós estamos desenvolvendo uma série de técnicas e ferramentas que tragam o funcionário para o mundo da criatividade, para o mundo da criação de projetos. Ele não tem em relação ao projeto uma figura, mais aquela ideia contemplativa de que o projeto me é dado. Se eu tenho uma ideia, eu vou colaborar em transformar aquela ideia num protótipo e depois num projeto. Essa é a principal novidade e o principal desafio que nós temos que vencer. Gestão do conhecimento não é só um blá 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 conceitual. Ela tem que rumar para uma prototipação e apresentar produtos novos que permitam ao governo melhorar os seus serviços, melhorar a sua estratégia de atuação. É aí que a gestão do conhecimento se firma como uma disciplina efetiva. Como você responde às posturas nas quais a proposta de gestão do conhecimento e inovação é vista como um simples modismo ou um mito, mas uma política organizacional incapaz de alterar as condições de trabalho e de gestão dos processos de produção nas empresas? Na verdade, quando a gente fala que gestão de conhecimento é um modismo, um mito, a gente tem que ter em mente, como é uma disciplina que mexe muito com a área de conforto das pessoas, mudanças culturais, então a tendência de qualquer ser humano, isso é próprio de qualquer ser humano, não é de um ou de outro, é do homem. Ele tenta se defender. Então, a ideia de a inovação em si é um incômodo. Portanto, muitas pessoas dizem, isso aqui não serve, isso aqui não pode. Porém, eu diria que hoje em dia a gente já tem exemplos em empresas grandes, importantes, como a Google, como a Predicta aqui no Brasil, são empresas que trabalham em cima de gestão do conhecimento. Poucos níveis hierárquicos. A Google, a maior empresa do mundo, ela tem 3 níveis hierárquicos. Imagina como seria importante o governo aprender com a Google que poucos níveis hierárquicos. As pessoas na Google não sabem direitinho quem são seus chefes, trabalham horizontalmente. Então, são exemplos vivos. A primeira empresa do mundo pratica a gestão do conhecimento no seu dia a dia. Outras empresas vêm nesse mesmo caminho. Não são todas, porque o projeto, digamos, essa mudança é muito recente. Ela ocorreu no final do século passado e início desse século. Nós estamos engatinhando. Nós temos mais de 200 anos trabalhando diferente, numa sociedade industrial que tinha outros métodos, outro tipo de trabalhar. Então, nós estamos muito no início. Por isso que existe essa dúvida ainda. Eu diria, Aguinaldo, que daqui uns 20 anos ninguém mais vai falar em gestão do conhecimento efetivamente, porque a gestão do conhecimento vai ser o nosso dia a dia. Quem não praticar a gestão do conhecimento não estará vivo do ponto de vista organizacional. Pepe, considerando sua atual função dentro do governo na área da inovação, como avalia os avanços da gestão pública paulista no tema gestão do conhecimento e inovação na gestão pública? Em que estamos avançados em relação a outros estados? São Paulo, a partir dessa experiência do Plano de Desenvolvimento Gerencial, criou uma massa crítica importante para avançar nessa área de gestão do conhecimento e inovação. Eu diria que nós somos o primeiro estado, que eu saiba, o único estado que tem um decreto que estimula a gestão do conhecimento e a inovação. Nós temos um decreto que estimula o compartilhamento de dados, estimula a colocação de dados para a cidadania, né? O governo aberto. Então, esses dois decretos e outras normatizações inferiores que existem colocam São Paulo efetivamente na liderança de programas de gestão de conhecimento e inovação. Por outro lado, como eu disse há pouco, nós estamos muito no início desse projeto. São Paulo avançou muito, mas se a gente olhar para frente, a gente tem que avançar muito mais ainda. O início do processo, o governo ainda é um órgão excessivamente burocratizado, com muitos níveis hierárquicos, com pouca conversa
entre as pessoas, com pouco nível de transversalidade, de horizontalidade. Isso precisa ser mudado. O governo não consegue responder à população em seus anseios mais recentes se não for muito ágil, se não for criativo. Nós ainda estamos engatinhando nesse processo, mas pelo menos já temos conhecimento e já temos um arcabouço teórico, metodológico e institucional que nos ampare a colocar para frente. Mas ainda seria leviano dizer que nós já estamos confortáveis. Pelo contrário, nós estamos começando o problema, a atacar o problema. Pepe, nossos dirigentes públicos, a alta burocracia e mesmo nossos gestores incorporam ou dão centralidade nas agendas de trabalho sobre esses temas? Ou seja, quais as dificuldades que você tem visto para que isso avance e torne a administração pública paulista ágil e eficiente ao incorporar uma política de gestão do conhecimento e da inovação da gestão pública? Existem dirigentes que já estão preocupados com essa questão, já dão a ela a devida importância, mas ainda é um número pequeno de dirigentes. E isso não se pode culpar A, B, C, D ou E. É porque trata-se, a gestão do conhecimento, esse jeito de trabalhar, ele é muito recente. Nós acabamos de sair da era industrial e estamos entrando na era do conhecimento. A gente não sabe direitinho nós não sabemos como nos portar. A gente sabe o que não vai dar certo, mas não sabe ainda o que vai dar certo. Nós estamos ainda procurando uma área de conforto, a distância adequada do quadro. Se você ficar muito perto do quadro, você não enxerga nada. Se você ficar muito longe, você também não consegue compreendê-lo. Então, essa distância ideal para que você veja o quadro na sua totalidade, mas observando o detalhe, ela ainda está por vir. Mas ela não é um problema do setor público, não é um problema de São Paulo, é um problema da sociedade como um todo. As organizações estão se mexendo nesse instante. É alguma coisa muito recente. Não dá para comparar 5, 6 anos com 200 anos. A gente tem que ter um pouco de paciência, mas entender que, se não colocarmos os recursos humanos para se conversarem, para tornarem-se mais qualificados, aproveitarem o seu talento para resolver problemas da administração pública, nós seremos tragados por uma sociedade cada dia mais reivindicante. E a Emplasa? Como vê sua evolução nesse tema? A Emplasa, ela situa-se naquele, atualmente, né, temos que fazer justiça, a direção da Emplasa percebe essa necessidade de mudança. A Emplasa já possui um comitê de gestão do conhecimento, já procura reunir as pessoas, mas tal como qualquer outra organização, ela também está presa a um esquema muito burocrático, muito verticalizado, que não é rompido de um ano para outro pelo esforço de um dirigente mais efetivo. Isso é um esforço continuado. O que não se pode é voltar para trás. Esse esforço tem que ser aproveitado, incentivado e ensinar as pessoas cada vez mais a conversarem, saírem das suas salinhas, acharem que são donas da verdade, visitarem os municípios, conversarem com outras empresas, conversarem com o setorial, aprender com o setorial, ensinar o setorial, ter uma visão espacializada mais vendida para o setorial. Isso tudo não se faz por decreto nem porque eu quero, é por conversa, por convencimento, saber que isso é melhor para todo mundo. A Emplasa percebeu isso, mas o esforço da Emplasa, tal como de qualquer outra empresa, ainda é muito pequeno, ainda é muito inicial. Pepe, você conhece e vivenciou todas as iniciativas técnicas para a implantação do planejamento na região metropolitana de São Paulo. Como vê a ampliação do escopo de trabalho da Emplasa, hoje voltado para o planejamento da macrometrópole? Eu fico muito satisfeito em que isto tenha ocorrido, que a macrometrópole tenha sido institucionalizada, porque eu que comecei a trabalhar na Emplasa, como disse, em 1975, é até chato falar isso, que dá a impressão que a gente é um pouco cabotino, eu considerava a Emplasa uma empresa à frente do seu tempo. Nós falávamos em mananciais numa época em que ninguém valorizava manancial. Nós falávamos em planejamento industrial numa época em que isso era muito pouco levado a sério. Porém, isso ao longo do tempo foi sendo percebido como uma coisa importante. Então, a entrada da Emplasa agora para fazer o seu trabalho numa macrometrópole com outras regiões metropolitanas, na verdade é aplicar o que foi sendo aprendido em muitos e muitos anos de trabalho. Então, eu vejo com muita satisfação em que isso esteja ocorrendo, porque a Emplasa possui hoje uma série de funcionários altamente qualificados, com muito conhecimento e que podem contribuir muito
para que a gente não incorra nos mesmos erros que incorremos no passado e também para trazer novas ideias que a gente aprendeu ao longo desses anos todos com contato com prefeituras, com a população, com outros técnicos, com outras experiências profissionais. E no Brasil, especialmente em São Paulo, planejar você acha que poderá se viabilizar? Isto é, o administrador público terá recursos e instrumentos para implantar ações que melhorem a vida da população? Eu diria que se há alguma coisa que São Paulo hoje almeja, principalmente nas suas grandes cidades, que estão em regiões metropolitanas, é melhorar a qualidade de vida do seu cidadão. E isso não pode ser feito se nós não colocarmos recursos. Recursos têm que ser colocados. Eu acho que todo mundo que mora numa grande cidade em região metropolitana sabe que nós temos hoje problemas de transporte, problemas de saneamento, problemas de poluição. E isso não é resolvido só com ideias. Isso é resolvido com boas ideias, bons projetos e com dinheiro colocado. Dinheiro colocado de uma forma integrada. Não se pode pensar que uma melhoria metropolitana pode ser fruto do município A, B, C, D ou E. Esses municípios têm que trabalhar juntos. Tem muitos problemas que são comuns a muitas municipalidades. Então, não há como nós deixarmos de colocar recursos. Mas, reforçando aquilo que eu digo, hoje nós estamos numa sociedade de conhecimento. Nós não estamos mais naquela metrópole industrial que existia quando a Implaza foi fundada. Hoje a metrópole é basicamente um conjunto de serviços de alta sofisticação. Então, a nossa batalha hoje é atrair talentos para essa cidade, para essas metrópoles, atrair pessoas qualificadas, porque atraindo pessoas qualificadas, nós atrairíamos o mais importante dos recursos, que é o ser humano, para trabalhar aqui. Não adianta você atrair indústrias se você não tiver talentos. Não adianta você atrair serviços se você não tiver talentos. E para atrair talentos, hoje em dia, isso é um desafio global. O talento quer estar onde ele tenha boa condição de trabalho. Não só satisfação financeira, satisfação no bom ambiente de trabalho, mas ele quer ter condições para ser criativo, para trazer novas ideias. Por isso que hoje em dia nós temos que apelar cada vez mais para parcerias público-privadas, para trabalhar junto com as organizações sociais, porque o modelo de trabalho hoje ele é totalmente diferente daquele que existia quando eu comecei a trabalhar na Implaza há 35 anos atrás. Nós temos que partir para soluções inovadoras, porque a sociedade hoje é uma sociedade inovadora. Pepe, você tem acompanhado todos os processos e tentativas para a mudança de mentalidade em relação à concretização do planejamento no estado de São Paulo. Na sua opinião, por que o planejamento metropolitano usualmente não se efetiva? Cada um de nós tem alguma ideia na cabeça. Provavelmente, se você somar todos esses depoimentos que você tem tomado, chega a um panorama mais claro. Eu vou dizer aquilo que é a minha sensibilidade para a questão. Primeiro, porque as regiões metropolitanas elas foram crescendo na base do Bumba Meu Boi. Não houve um planejamento mais efetivo. Ela cresceu muito rapidamente. A demografia explodiu, as necessidades sociais explodiram. É difícil o Estado acompanhar. Isso é uma característica do nosso processo civilizatório desigual. E isso se refletiu no uso do solo, no crescimento das cidades. Foi muito complicado, hoje em dia já há mais consciência de mostrar que você necessitava planejar os próximos passos. A cidade cresceu espontaneamente. Eu estou falando da cidade de São Paulo e estou falando de regiões metropolitanas aqui do nosso estado. Elas cresceram, elas explodiram. Não foi possível ao Estado acompanhar essa dinâmica. A segunda questão que eu acho que dificultou também a implantação do planejamento metropolitano foi que havia um sentimento de que o Estado, ao interferir no município A, B, C, D ou E de uma região metropolitana, ele estava interferindo numa coisa que era especificamente municipal. O prefeito não gostava, o prefeito ficava zangado, falava que isso era uma ingerência não apropriada. Hoje em dia, já existe uma consciência dos próprios prefeitos que questões tipo transporte coletivo, gestão de recursos hídricos e outros tantos, não podem ser resolvidos por cada um dos municípios, porque não levaria a nada. Mas essa consciência foi sendo adquirida ao longo dos tempos. De início, o prefeito via a Implaza como um inimigo, a maioria deles, não estou dizendo todos, mas muitos viam como tentar cercear o crescimento. Ao regular o manancial, o prefeito de uma área de proteção manancial dizia que a Implaza queria impedir o crescimento daquele município. Embora isso não fosse verdade, isso passou como se fosse verdade.
e inviabilizou um planejamento mais compreensivo, mais integrado, que era o nosso sonho à época. E, por último, a questão que também levou à dificuldade é que a população não sentia isso como uma causa importante. Naquela época, a população tinha uma consciência muito menor sobre a importância de resíduos sólidos, sobre a importância, de coleta de resíduos sólidos, sobre o tratamento de água, sobre a questão do transporte coletivo. A população não tinha uma visão clara de que esse era um problema mais integrado. E, portanto, nunca tomou muito partido da Emplasa nesses problemas como um todo. Portanto, a Emplasa, embora tivesse boa ideia, tivesse uma visão, como eu disse, futurista, ela era uma empresa à frente do seu tempo, ela não tinha grandes sócios. A população não ligava muito para o que a gente fazia, o prefeito não gostava muito da gente, e a cidade explodindo. Então, isso tudo fez com que o planejamento metropolitano se tornasse alguma coisa difícil de concretizar. Hoje já existe uma consciência melhor, mas o problema hoje é muito mais grave. A área de mananciais está totalmente tomada, nós estamos com ruas congestionadas, o transporte coletivo não acompanhou o crescimento, mas hoje já existe a consciência que, se ficar como está, acaba esvaziando a metrópole. E ninguém quer uma metrópole esvaziada. Nós queremos uma metrópole com mais qualidade de vida, uma metrópole mais rica, uma metrópole mais justa, com melhor distribuição dos seus recursos. E isso faz com que as pessoas, cidadania, prefeitos, técnicos governamentais, se unam numa nova empreitada que é trabalhar a metrópole do futuro, a metrópole onde o serviço de alta sofisticação encontre um local tranquilo para que se trabalhe. Pepe, seguindo essa linha de raciocínio, como fazer para que o planejamento metropolitano se efetive? Você pode citar uma experiência internacional de êxito? Bem, eu acho que a própria institucionalização das regiões metropolitanas, como foi feito recentemente, ela, digamos, colocou para o dirigente público, para os nossos governantes, a questão do planejamento novamente numa agenda principal. Então, o caminho é exatamente esse, é preocupar-se com o assunto, debruçarmos para estudarmos o que acontece nas metrópoles, qual é a vocação de cada uma delas, onde entra o setor público, onde entra o setor privado, onde entra a cidadania, onde entra o pequeno empresário. Isso tudo tem que estar numa agenda inovadora, criativa. E isso, para mim, já está sendo feito a partir dessa constatação mais recente que, se você não resolver o problema das metrópoles, é na metrópole que está o melhor do Brasil e o pior do Brasil. É lá que está a opulência, mas é lá também que está a grande carência, a grande pobreza, a grande violência. Então, isso tem que ser atacado. Isso já foi resgatado pelo que eu percebo. E já está novamente na agenda. Agora, você diz experiências internacionais. Hoje em dia, eu acredito que as grandes metrópoles internacionais estão todas elas centradas num planejamento participativo, ouvindo a população, experiências transdisciplinares, experiências horizontais, onde todo mundo é chamado a depor. É o caso que a gente tem em Londres, temos isso em Paris, temos isso em Dublin, que é uma metrópole que foi totalmente reconstruída a partir do esforço coordenado entre dirigentes e população. Nós temos metrópoles ou cidades como Melbourne, por exemplo, onde o seu plano diretor é discutido juntamente com a cidade numa wiki, ou seja, a cidade construiu um plano diretor junto com o governo. Então, essas experiências todas, elas são enriquecedoras, devem nos motivar a irmos atrás delas, e eu diria que, se você não fizer um planejamento desse tipo, ou seja, um planejamento transdisciplinar, inclusivo, onde todos sejam ouvidos, onde pessoas que pensem diferente estejam à mesa de negociação, onde esses conflitos todos sejam gerenciados, você não avança. Não adianta, eu volto a repetir, não adianta soluções tecnocráticas feitas dentro de uma saleta, isso não é planejamento. Planejamento é chegar perto de quem trabalha na metrópole, discutir com essas pessoas o caminho mais interessante. Haverá conflitos, esses conflitos têm que ser gerenciados como estão sendo gerenciados em todas essas cidades e metrópoles que eu citei agora há pouco. Pepe, que mensagem gostaria de deixar para o administrador público? Bem, eu sou um servidor público de carreira, já com bastante tempo de trabalho, e eu diria o seguinte, primeiro, o administrador público tem que ser corajoso. Ele não pode se vergar,
na medida em que a sua ideia não seja aceita ou que ele perceba que está momentaneamente com uma pouca possibilidade de trabalho. Ele não pode abrir mão da sua coragem. Por outro lado, eu acho que o servidor público tem que ser qualificado. Tudo que a gente tem que enfrentar hoje tem que ser feito com muita qualidade. O servidor público tem que ser ultra qualificado. Ele tem que ser atento às mudanças. Não pode ficar de braços cruzados para uma sociedade que muda muito rapidamente. Ele tem que ser ultra qualificado. Daí a minha crença nesses programas de qualificação que eu mencionei há pouco. E, por último, eu diria que o servidor público, ele não pode abrir mão de princípios. O servidor público, por trabalhar na administração pública, ele tem que ser um negociador. Como eu disse, haverá sempre conflitos. Então, eu diria ao servidor, negocie tudo, menos os seus princípios. Quando o princípio tiver que ser negociado, saia de cena, porque princípio não há preço para princípio. Pepe, a partir de sua experiência e com base em sua área de atuação, quais as propostas e projetos que considera de relevância para o futuro do planejamento global metropolitano? Juntando um pouco gestão do conhecimento e planejamento metropolitano, eu diria que o nosso principal desafio hoje será montar uma rede de inteligência. Rede de inteligência significa governo mais inteligente, e governo mais inteligente significa montar uma rede de cidadania, uma rede de empresários, uma rede de agentes metropolitanos com os quais você possa trocar informações. O governo não pode ser uma coisa pinçada, burocrática, dentro de uma sociedade em rede. Se a sociedade hoje se articula em rede, e aí estão as redes sociais, aí está o avanço terrível, as pessoas conversando entre si, se existe essa realidade, o governo tem que participar dela. Então, o governo tem que trabalhar também em rede, tal como a sociedade. Para o governo trabalhar em rede, ele precisa despir-se um pouco do seu excesso burocrático, do seu excesso hierárquico, e isso vai sendo aprendido aos poucos. Não ocorre de uma hora para outra, é uma mudança muito mais cultural do que uma mudança político-institucional. E mudança cultural, como a gente sabe, não ocorre de uma hora para outra. Mudança cultural tem que ser praticada. É igual democracia, você tem que praticá-la. E a partir dessa prática você vai mudando aos poucos a cultura. Eu diria que nós temos que pensar em rede. Hoje em dia, governo, sociedade, agentes econômicos têm que pensar em rede. Nós não somos mais segmentos isolados, cada um com seu interesse. A metrópole só irá para frente se conseguir conjugar bem interesses isolados de cada um desses agentes e desses intervenientes. Pepe, chegamos ao fim da nossa entrevista. Eu queria agradecer o seu rico depoimento e você está com a palavra agora para apresentar as suas despedidas. Muito obrigado, eu agradeço a vocês que me convidaram aqui para esses depoimentos, para esse bate-papo. Espero que tenha sido útil de alguma maneira. Eu sei que você já entrevistou um monte de fera. Espero que desse monte de fera eu não tenha, digamos, ficado muito abaixo. E dessa soma de depoimentos, eu acredito que a gente terá uma ideia muito clara do que foi a Emplasa, do que é a Emplasa e do que ela precisará ser no futuro. Muito obrigado.